mais uma derrota, dessa vez para o Palmeiras, e depois de um longo tempo sem fazer pós-jogo eu vim aqui porque queria falar algumas coisas em relação a essa derrota do Cruzeiro para o Palmeiras. O Cruzeiro sofreu aí a derrota, Bruno Henrique marcou o gol do Palmeiras no final do primeiro tempo. Considero até que o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, conseguiu criar algumas oportunidades de gol ali, mas a gente sabe que jogando contra equipes comandadas pelo Mano Menezes é isso aí, uma bola errada, um vacilo na defesa é o suficiente para sofrer um gol e depois não conseguir reverter, porque defensivamente as equipes do Mano Menezes costumam ser muito bem armadas, né? Então a gente teve aí essa derrota para o Palmeiras e encerramos esse primeiro turno de forma sem vexatória, né? Não tem nem como explicar essa campanha do Cruzeiro nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Pior campanha do Cruzeiro desde 2003, aí a pior campanha do Cruzeiro em era de pontos corridos no Brasileirão. O Cruzeiro somou apenas 18 pontos em 19 jogos, ou seja, nem um ponto por jogo, não foi a média do Cruzeiro nesse Brasileirão, falando no primeiro turno. E o Cruzeiro foi também o pior visitante desse Brasileirão. A gente sabe que o Cruzeiro não venceu ainda em 2019 jogando como visitante no Brasileirão. O Cruzeiro fez apenas 4 pontos jogando fora de casa. A última vitória do Cruzeiro longe de Belo Horizonte foi contra o Ceará no ano passado. O Cruzeiro não vem conseguindo somar pontos fora de casa e vem perdendo também jogos importantes em casa. Isso prejudica muito na somatória dos pontos. O Cruzeiro tem 18 pontos e a média para não rebaixar é mais ou menos 45. Então o Cruzeiro vai precisar trabalhar e muito nesse segundo turno. E a gente já começa o segundo turno no próximo sábado, tendo uma partida muito difícil contra o Flamengo. E ainda falando dessa partida contra o Palmeiras, os erros do Cruzeiro permanecem os mesmos, né? O Rogério Ceni prometeu mudanças, fez mudanças. O Kaká entrou ao lado do Léo ali na dupla de zaga. O Rafael Santos foi o lateral esquerdo titular, nem Egídio, nem Dodô, Rafael Santos. No meio de campo a gente teve o Ederson ao lado do Henrique e o Cruzeiro errando muitos passes. Eu até salvei aqui para falar. O Palmeiras deu 389 passes no jogo e errou 40 passes. O Cruzeiro deu 283 passes e errou 39. Ou seja, o Palmeiras um número muito maior de passes, e esses números de passes certos e o passes errados. Ou seja, o Cruzeiro deu 283 passes certos e errou 39 passes. Então, números aí que vem prejudicando muito o setor de criação do Cruzeiro, que não consegue mais uma vez criar jogadas ofensivas. E no segundo tempo o Cruzeiro foi totalmente inofensivo, né? O Cruzeiro não conseguiu levar risco para o Palmeiras no segundo tempo. Muito pelo contrário, o Palmeiras ficou muito mais próximo do segundo gol do que o Cruzeiro de marcar o primeiro gol na partida. A gente teve vários jogadores mal, então a gente nem quer mais citar jogadores individualmente aqui para reclamar da atuação. O Fred não apareceu na partida, o Thiago Neves entrou no segundo tempo, também não apareceu. E tem um jogador no Cruzeiro que eu acho que ele é até um pouco criticado em relação a esses últimos jogos do Cruzeiro. O Marquinhos Gabriel, mais uma vez hoje, simplesmente não apareceu. O J. Júnior, que estava narrando o jogo no Premier, simplesmente nem falou o nome do Marquinhos Gabriel em nenhuma oportunidade que eu me recordo. Jogou muito mal novamente. O Marquinhos Gabriel é um cara que eu sempre destaco pelas atuações nos últimos clubes em que ele passou, né? A gente sabe que no Santos foi assim, ele começou muito bem, depois sumiu. No Corinthians foi assim, só vocês pesquisarem aí os dados do Marquinhos Gabriel. E no Cruzeiro também foi assim, ele começou muito bem, né? A gente até achando estranho, aí a galera elogiando ele muito no começo do ano, com assistências, com gols. E agora o Marquinhos Gabriel sumiu mais uma vez. E pela ponta a gente tinha David pela direita, Pedro Rocha na esquerda, os dois também não conseguiram fazer muita coisa. Pedro Rocha aí, ao meu ver, foi o autor da principal jogada do Cruzeiro na partida, uma finalização de fora da área no primeiro tempo, que levou muito perigo ao Everton, mas ele conseguiu fazer a defesa jogando para escanteio. O Cruzeiro então não conseguiu furar esse bloqueio do Mano Menezes na equipe do Palmeiras e mais uma vez sai como visitante sem somar pontos. O Cruzeiro aí próximo de entrar na zona de rebaixamento, vai ter que torcer para o São Paulo, ter que torcer para o Corinthians para não terminar esse primeiro turno na zona de rebaixamento. E a gente muito indignado, né? Porque a gente vê os times de cima ali começando a vencer e já abrindo aí 6, 7 pontos de diferença do Cruzeiro. Uma diferença muito grande para o Cruzeiro tentar recuperar nesse segundo turno. O Rogério Ceni vai ter muito trabalho, o Rogério Ceni fazendo alguns testes que não está dando certo. No segundo tempo ele colocou o Thiago Neves e o Sassá. Aparentemente o Fred deixou a partida para o Sassá entrar também com dores, então ele teve 2 substituições por motivo de lesão. O Rafael Santos também deixou a partida com câimbras, ou seja, pela vontade dele, teoricamente teria feito apenas uma substituição, que foi a do Thiago Neves, que não foi por lesão, né?
E a gente tem aí o Maurício no banco, que mais uma vez não entrou. Depois que marcou o gol, o Maurício parece que não recebe mais oportunidades, né? Parece até uma punição. Fez o gol, não joga. E a gente espera essa recuperação do Cruzeiro. Teve também o jovem Jadson como novidade no banco de reservas, volante do Sub-20 do Cruzeiro, mas que também não teve oportunidade de entrar. Então a gente sempre fica ansioso e na expectativa do jogo seguinte para ver se vai ter mudanças. Não foi nesse jogo contra o Palmeiras, falando de mudança dentro de campo, mudança de caráter de jogador, porque já chega de blá blá blá, de que vai mudar, que a camisa pesa, que etc e tal. Toda semana está sendo o mesmo esquema, coletivas na Toca da Raposa, jogadores prometendo novas atitudes, mudanças dentro de campo, e quando a bola rola não é isso que a gente vê, né? Então a gente fica sempre na expectativa de melhoras do time do Cruzeiro urgentemente, porque a gente está seriamente ameaçado ao rebaixamento, ao disputar uma Série B no ano que vem, e a gente não quer isso, né? Ninguém quer isso. Então esperamos que o Cruzeiro consiga sair desse momento já no segundo turno, e isso precisa acontecer já no próximo jogo contra o Flamengo. O Cruzeiro é um time aí que vai entrar como franco atirador mais uma vez contra o Flamengo e vai ser obrigado a buscar a vitória para começar urgentemente uma reação nesse Campeonato Brasileiro. Só a vitória interessa o Cruzeiro nos jogos seguintes, porque o Cruzeiro precisa somar pontos e sair dessa zona de rebaixamento o mais rápido possível, dessa proximidade da zona de rebaixamento. Então esse aqui é o nosso pós-jogo, fazendo uma análise rápida e de pós-jogo mesmo. Acabamos de assistir o jogo, já estou gravando e postando para vocês. Então, se não for inscrito no canal, se for novo aqui, se inscreva, deixa o gostei e participa nos comentários deixando a sua opinião também para a gente interagir. A gente sempre responde vocês. Então se inscreva no canal e até a próxima.